Imagine realizar o maior sonho da sua vida, assistir a uma corrida de Fórmula 1 em um dos circuitos mais históricos da categoria. Você vê os melhores pilotos chegando, sente o rugido dos motores e sua emoção atinge o auge. E não é só isso, está chovendo, o que significa uma coisa: o espetáculo está garantido. Então chega o momento, a corrida começa e isso acontece. David Coulthard no muro, vão parar a corrida, isso é terrível. É a pior largada de um grande prêmio que já vi em toda a minha vida. Isso foi só o início da corrida mais dramática e caótica da história da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Bélgica de 1998. Um acidente massivo com 13 carros, uma briga nos boxes, os irmãos Schumacher indo para a guerra, a primeira vitória de uma das equipes mais humildes do esporte e outros momentos que tornaram aquele dia ainda mais incrível. Este grande prêmio teve de tudo, mas o que o tornou inesquecível não foi só o caos na pista, mas sim o que estava em jogo fora dela, porque SPA não era apenas mais uma corrida, era o momento mais tenso da temporada. Michael Schumacher e Mika Häkkinen disputavam o título com diferença de 7 pontos. Ferrari contra McLaren, 2 equipes, 2 pilotos e 4 corridas para decidir tudo. Ninguém imaginava que essa disputa não seria decidida por talento ou estratégia. Mas sim, com um dos momentos mais polêmicos da história do esporte. Fique até o final para saber tudo o que ocorreu naquele dia no circuito de SPA, Francorchamps. A corrida na Bélgica ocorreu quando ambos os campeonatos estavam mais disputados que nunca. Mika Häkkinen liderava com 77 pontos e 6 vitórias. Por sua vez, Schumacher estava na segunda posição com 70 pontos e 5 vitórias, só 7 pontos de diferença e 4 corridas restantes. No campeonato de construtores, a McLaren liderava com 125 pontos, seguida da Ferrari com 102. Com tanta igualdade, cada sessão importava e cada detalhe fazia diferença. Por isso, desde o primeiro treino, a McLaren entrou com tudo. David Coulthard liderou a primeira sessão, seguido por Mika Häkkinen, que sofreu um acidente no final. Depois, na segunda sessão, Schumacher fez o melhor tempo. Logo atrás dele vinham os 2 McLaren, Mika Häkkinen em segundo e David Coulthard em terceiro. Além disso, durante essa sessão, Jacques Villeneuve protagonizou um dos momentos mais perigosos do fim de semana, quando perdeu o controle do seu carro a 290 km/h em Eau Rouge. O acidente foi assustador, e mesmo saindo ileso, serviu de alerta para o que poderia acontecer no fim de semana. Na terceira sessão, os McLaren voltaram a ser os carros mais rápidos, com uma dobradinha liderada por Häkkinen, e até aquele momento, tudo indicava que a Bélgica seria dominada por eles. Na mesma sessão, Mika Salo bateu em Eau Rouge e foi ao hospital. Apesar de receber alta após as avaliações, seus problemas só estavam começando. Assim chegou a classificação e se confirmou o que já era esperado. Coulthard e Häkkinen se revezavam na primeira posição a cada tentativa. Cada volta era mais rápida, mas Häkkinen garantiu sua 9ª pole da temporada, apenas uma 10ª à frente de seu companheiro. McLaren mais uma vez garantiu a primeira fila. No entanto, a verdadeira surpresa foi Damon Hill, que colocou seu Jordan em terceiro lugar na sua melhor classificação do ano. Schumacher ficou em quarto, onde surgiu a primeira polêmica do fim de semana. Sua volta mais rápida foi anulada por não reduzir a velocidade na bandeira amarela. Ainda assim, seu tempo seguinte, mais rápido, foi suficiente para manter a posição que já tinha. Mas esse foi seu primeiro aviso do fim de semana e um indício de que as coisas não seriam fáceis para a Ferrari. Ed Irvine, colega de Ferrari, ficou atrás dele. Villeneuve completou os 6 primeiros, mesmo após destruir seu carro no dia anterior. Mika Salo, por sua vez, bateu de novo na classificação. Outro acidente, outra batida, e ainda faltava o pior. Assim, tudo ficou pronto para uma das corridas mais caóticas já vistas na história da categoria. O dia da corrida acabou sendo um caos total desde o primeiro minuto. Embora a previsão indicasse um domingo seco, a chuva começou cedo e não era fraca. Foi um verdadeiro dilúvio. No meio da tempestade,
Michael Schumacher marcou o melhor tempo na sessão de aquecimento, seguido por Irvine, Hakkinen, Fisichella, Ralf Schumacher e Damon Hill. Apesar do clima complicado, decidiram iniciar a corrida no horário, sem carro de segurança. O clima era imprevisível, e com a pista encharcada, as decisões sobre os pneus foram fundamentais. Villeneuve, Alesi e Schumacher largaram com pneus intermediários. Hakkinen, Coulthard, Hill e Irvine escolheram pneus de chuva extrema. Eles preferiam segurança, mas a corrida foi tudo menos segura. Vamos! Quando as luzes apagaram, Hakkinen largou bem, enquanto Coulthard patinou e ficou para trás. Por sua vez, Hill perdeu tração e caiu da terceira para a sétima posição. Os carros da frente largaram relativamente bem, mas foi mais atrás que o verdadeiro caos começou. A visibilidade era quase zero por causa do spray na pista, e no meio daquela água, Coulthard perdeu o controle. Ele passou por uma grade metálica, o carro aquaplanou e foi direto contra o muro, bem antes da subida para Eau Rouge. O carro ricocheteou, girou e invadiu a pista oposta, causando um grave acidente e uma cena assustadora. Ótima largada de Ed Irvine, Villeneuve no muro. Quem é esse? Coulthard contra a parede. David Coulthard bateu e a corrida será interrompida. Terrível! É a pior largada de um grande prêmio que já vi em toda a minha vida. Um dos piores acidentes já vistos na história da Fórmula 1. Ao ver a repetição, é possível observar que um primeiro pneu se soltou e atingiu Coulthard sem muita força. Depois, outro pneu foi na direção de Coulthard. Esse segundo pneu foi lançado de forma muito mais violenta e quase atingiu Coulthard. Depois, ao cair nas arquibancadas, felizmente não atingiu o piloto nem o público. O acidente durou apenas 15 segundos, mas nesse tempo 13 carros ficaram completamente destruídos. A batida teria causado cerca de 13 milhões de dólares em danos. Participaram Ed Irvine, Alexander Wurz, Jos Verstappen, Rubens Barrichello, Johnny Herbert e Olivier Panis. Jarno Trulli, Mika Salo, Pedro Diniz, Toranosuke Takagi, Ricardo Rosset, Shinji Nakano e David Coulthard. A corrida foi imediatamente interrompida com bandeira vermelha antes do final da primeira volta. Havia carros por toda parte, a pista molhada e a visibilidade quase nula. Irvine e Barrichello tiveram ferimentos leves. Irvine voltou à prova, Barrichello não. Além disso, 3 equipes perderam ambos os carros nesse acidente, mas como só tinham um carro reserva, Salo, Rosset e Panis abandonaram para que seus companheiros continuassem. No total, 4 pilotos não puderam voltar à pista, e por mais difícil que seja acreditar, nenhum deles saiu gravemente ferido do acidente. Assim, os responsáveis pela pista limparam o desastre para preparar a nova largada. Levou quase 1 hora para limpar os destroços, retirar os carros destruídos e preparar os carros reservas para a relargada. Ao se alinharem no grid novamente, só 18 carros estavam prontos para relargar. O único dos envolvidos no acidente inicial que conseguiu escapar ileso foi Ralf Schumacher, que havia posicionado bem seu carro para evitar o desastre. A segunda largada foi completamente diferente. Damon Hill, após uma má largada anterior, desta vez foi perfeito e ultrapassou os 2 McLaren antes da primeira curva. Enquanto Damon Hill vivia um sonho, Hakkinen enfrentava um pesadelo. O finlandês perdeu o controle do carro ao sair da primeira curva após leve toque com Schumacher. Seu rival direto pelo campeonato, a McLaren rodou completamente e ficou parada olhando na direção contrária. Logo depois, antes que pudesse reagir, foi atingido por Johnny Herbert e ambos ficaram fora da corrida imediatamente. Hakkinen, líder do campeonato, estava eliminado na primeira volta da relargada. E como a McLaren ficou bem no meio da pista, o safety car teve que entrar imediatamente. Mas não parou por aí. A situação da McLaren piorou quando Coulthard também teve uma primeira volta ruim. Coulthard sai da pista, assim como um Benetton, o que é terrível para a McLaren. Ele tocou na Benetton de Alexander Wurz, foi para a caixa de brita e mesmo retornando ficou em último. Wurz, por outro lado, não pôde continuar. E tudo isso ocorreu em uma só volta. Após a confusão com o safety car à frente, o top 10 ficou assim:
Hill, Michael Schumacher, Irvine, Alesi, Villeneuve, Frentzen, Ralf Schumacher, Fisichella, Diniz e Verstappen. Damon Hill surpreendentemente liderava a corrida, mas o mais impressionante era o que vinha atrás. Os dois Ferraris em segundo e terceiro lugar, porque com Hakkinen fora da corrida e Coulthard na última posição, a Ferrari tinha uma oportunidade de ouro para diminuir a diferença no campeonato e dar um golpe crucial na luta pelo título. Mas tudo estava prestes a mudar novamente. Após retirarem o Sauber de Herbert e a McLaren de Hakkinen, a corrida recomeçou 2 voltas depois. O Jordan de Hill, que havia apostado em pneus intermediários, parecia confortável nas condições variáveis. E durante as primeiras voltas conseguiu se manter à frente da Ferrari de Schumacher, com uma vantagem leve, mas constante, pouco acima de 1 segundo. Mas a chuva voltou forte e Jordan sofreu, mostrando despreparo para essas condições já na volta 7. Schumacher atacou. Na chicane da parada de ônibus, Schumacher pressiona Damon e faz uma ultrapassagem perfeita. Freou depois de Hill na chicane da parada de ônibus e assumiu a liderança, simples e eficaz. Schumacher era o mais rápido na pista com folga e controlava a chuva com total confiança. Era só questão de tempo até ele vencer. Com Hakkinen fora, ele tinha a chance única de superar o finlandês na disputa pelo campeonato de pilotos. Enquanto isso, a corrida seguia eliminando carros. Na volta 8, Jos Verstappen abandonou após quebra de motor. Uma volta depois, Irvine teve problemas. É Irvine. Desculpas, se cobrando demais. Ele saiu na chicane, bateu no meio-fio, quebrou a asa dianteira e precisou ir aos boxes para consertar o carro. Irvine caiu do terceiro para o 11º e trocou para pneus de chuva extrema. Ralf Schumacher parou estrategicamente na volta 11 para colocar pneus de chuva extrema. Uma escolha inteligente que lhe traria resultados futuros. Depois, na volta 16, os líderes que ainda estavam com pneus intermediários, Jacques Villeneuve, também foram entrando nos boxes. Ou bem, pelo menos tentaram. Ele sai! Jacques Villeneuve. Villeneuve bateu nas barreiras antes do pit stop e abandonou a corrida. Na volta 17, Michael Schumacher liderava com folga. Hill era o segundo e Ralf, que trocou pneus antes, estava em terceiro. Alesi, Frentzen, Irvine, Diniz e Fisichella completavam as primeiras posições. Coulthard seguia com dificuldades, desconfortável na pista e chegou a pedir o retorno do safety car. Um pedido que naquele momento parecia exagerado, mas que no final acabaria se mostrando correto. Na mesma volta, Esteban Tuero abandonou por problema no câmbio do Minardi. Diante do que ocorria, a vitória de Schumacher parecia certa. Ele estava sozinho na frente, com o ritmo sob controle e sem ameaças reais. No entanto, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Mas antes de te contar, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Na volta 24, Michael Schumacher tinha cerca de 30 segundos de vantagem sobre Damon Hill. Enquanto isso, seu irmão Ralf havia reduzido a diferença para Hill para apenas 10 segundos. Como eu disse, tudo parecia encaminhado para uma vitória fácil do mais velho dos Schumacher. Na mesma volta, o alemão já enfrentou perigo pela primeira vez. Diniz saiu dos boxes quando Michael passava pela reta e quase colidiram, mas se viram a tempo. Mas com aquele nível de chuva, tudo podia acontecer e então chegou a volta 25. Com mais de 40 segundos à frente de Hill, Schumacher alcançou David Coulthard prestes a ser ultrapassado. A McLaren estava mais de 2 minutos atrás da Ferrari, mas não dava passagem mesmo com bandeiras azuis. Schumacher gesticulou, mostrando clara impaciência e frustração. Jean Todt, chefe da Ferrari, já tinha ido ao muro da McLaren para garantir que Coulthard o deixaria passar. Mas o escocês, parceiro de Hakkinen, não ajudava o alemão. Coulthard se manteve na linha de corrida. Schumacher vinha colado atrás, sem visibilidade por causa da chuva. De repente, Coulthard tirou o pé do acelerador e então aconteceu. Oh Deus! Michael Schumacher colide com David Coulthard e abandona o Grande Prêmio da Bélgica. Na reta, a mais de 200 km por hora sob chuva, Schumacher não teve tempo de reagir e bateu forte.
A Ferrari bateu na traseira da McLaren, perdeu uma roda e a suspensão dianteira ficou completamente destruída. Por sua vez, a asa traseira da McLaren também voou pelos ares. Ambos os carros voltaram aos boxes, mas para Schumacher, a corrida acabou. Ele liderava com mais de 30 segundos de vantagem, ritmo forte e prestes a tirar a liderança do campeonato de Hakkinen. Mas perdeu tudo em uma batida com o companheiro de equipe de seu principal rival. Ele estava tão furioso que, ao chegar aos boxes, jogou o volante para o seu mecânico, saiu do carro e foi direto para a garagem da McLaren. Enquanto isso, Coulthard também chegou aos boxes e lá se encontraram Schumacher. Completamente fora de si, encarou Coulthard enquanto tentava partir para a briga. Estava totalmente convencido de que o escocês era o culpado do que acabara de acontecer. Coulthard relatou que depois Michael o acusou. "Você tentou me matar." A situação ficou tão tensa que o pessoal da Ferrari e da McLaren teve que intervir para separá-los fisicamente. Em seguida, Schumacher foi ao escritório dos comissários apresentar protesto formal contra Coulthard. Mais tarde, o escocês declarou o seguinte sobre o comportamento do alemão: "É um comportamento repugnante para alguém com um histórico tão fantástico neste esporte. Ele precisa de ajuda para controlar a raiva." E como se não bastasse com tudo o que ocorreu naquela volta, Irvine rodou e abandonou a corrida. Em menos de uma volta, a Ferrari passou de ter tudo a não ter nada. Eles tinham deixado escapar uma oportunidade perfeita de diminuir a diferença para a McLaren. Especialmente Schumacher, que perdeu a chance de superar Hakkinen no campeonato de pilotos. E o fato de o incidente ter sido com Coulthard, o companheiro de equipe do seu rival na McLaren, fez com que tudo ficasse ainda mais polêmico. Com 19 voltas pela frente, surgiu um cenário totalmente inesperado. Damon Hill liderava com sua Jordan, enquanto Ralph estava em terceiro antes do problema do irmão. Seguia tirando tempo do britânico, já havia reduzido a diferença de 22 para pouco mais de 10 segundos. Na 26ª volta, outro acidente mudou novamente o rumo da corrida. Fisichella colidiu com o Minardi de Shinji Nakano, em acidente semelhante ao de Schumacher e Coulthard. Nakano parou na chicane, mas Fisichella, sem vê-lo por causa da chuva, bateu atrás dele. Após o contato, o Benetton bateu no muro dos boxes e incendiou ao parar. Apesar do fogo ter sido controlado rapidamente, os pilotos saíram ilesos e o carro de segurança retornou à pista. Hill aproveitou o momento para fazer sua segunda parada nos boxes e conseguiu se manter na liderança. Nesse momento, apenas 6 carros continuavam na pista, o que significava que todos estavam em posição de marcar pontos. Por isso, David Coulthard, vaiado, e Shinji Nakano retornaram após reparos, buscando ao menos um ponto caso houvesse abandono. Com o carro de segurança, Ralf Schumacher ficou logo atrás de Hill na relargada. Embora parecesse ter chance de vencer, ele teria uma surpresa terrível. Quando o safety car saiu, restavam 12 voltas. Jordan via como possível algo inédito, não só uma vitória, mas também um 1-2. Pela primeira vez, a equipe teve ambos os carros liderando uma corrida. Ralf Schumacher ganhou ritmo após a relargada e passou a pressionar Hill. A chuva forte continuava e na primeira curva quase perderam o controle do carro. Em meio à tensão, Hill mandou uma mensagem pelo rádio que iniciou uma nova polêmica na corrida. "Vou colocar algo aqui. E acho melhor você ouvir isso. Se corrermos juntos, Poderíamos acabar sem nada. Então depende de Ed e Jordan. se não competirmos entre nós, Temos a chance de conseguir um primeiro e segundo lugar. Isso é isso. Ele não pedia proteção, mas deixava claro querer garantir a vitória. Jordan demorou para reagir porque avaliava todos os fatores, sendo um mais importante que os demais. As negociações de contrato de Ralf para a próxima temporada levaram à intervenção deles e ordens de equipe. Sam Michael, engenheiro de Ralf, recomendou que ele não atacasse Hill. Mensagem com a qual o alemão não ficou nem um pouco feliz. Ralf, não ultrapasse Damon. Ordem da equipe. Mesmo com a orientação clara, Schumacher seguia pressionando. Você me ouviu antes, não foi, Ralf? Sobre ultrapassar Damon. Você ouviu isso, certo? Ainda assim, sem resposta. Entende, Ralf? Você me ouviu? Só silêncio. Ralf, responde. Após 4 tentativas, Ralf respondeu de forma seca e sem compromisso, com apenas 2 palavras. Sim, Sam. Mesmo assim, o alemão ficava por perto, sem atacar ou se afastar.
Alesi vinha se aproximando de Schumacher por trás, tentando pressionar, mas não tinha ritmo para entrar na briga. A corrida terminou na volta 44 e Damon Hill garantiu uma vitória lendária. Vence na Bélgica, fantástico! Foi a primeira vitória da Jordan e a última do britânico, marcando um histórico 1-2 para a equipe. Ao cruzarem a linha de chegada, Ed Jordan ficou imensamente feliz. Naquele momento no paddock surgiu sua famosa dança. Apesar da celebração, nem tudo era felicidade. E o último escândalo do fim de semana estava prestes a explodir. Se chegou até aqui deve estar gostando do vídeo, então inscreva-se. A frustração de Ralf era clara, assim como a raiva do irmão na garagem da McLaren. Ele quase conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, mas ela foi tirada dele. Mesmo assim, subiu ao pódio, acenou e celebrou com champanhe. Seu incômodo era claro, mas quem estava ainda mais irritado era seu irmão. Quando souberam que Ed Jordan ordenou segurar Ralf, Michael foi ao motorhome da equipe durante as comemorações e o confrontou. Ele afirmou que seu irmão não pilotaria mais seus carros e cumpriu. Pagou 2 milhões de libras para encerrar o contrato do irmão com a Jordan. Após a corrida em Monza, anunciaram que Ralf Schumacher assinou com a Williams. Michael, por sua vez, perdeu a chance de conquistar seu terceiro título mundial. Na última corrida do ano em Suzuka, Hakkinen foi campeão. Vencer em SPA não garantiria o título, mas daria ao alemão 6 pontos de vantagem, em vez de 4 de desvantagem ao chegar ao Japão. No fim, só 8 dos 22 carros completaram a corrida. Das 14 desistências, 13 foram por colisões ou danos. SPA 1998 foi uma das corridas mais caóticas e dramáticas já vistas na história da Fórmula 1. Mas mesmo assim, nem chegaria perto do que aconteceu em Indianápolis em 2005. Tanto que esse dia ficou marcado como o mais vergonhoso da história do esporte. Então assista a este vídeo e descubra o que aconteceu no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005, que é considerado como a maior humilhação que a Fórmula 1 já viveu.